Meus irmãos, a paz do Senhor. Neste momento estamos aqui reunidos para falar acerca da lição dos adolescentes, lição de número 8, que tem por título: Tenha cuidado com o que fala. Neste momento eu quero convidar a você a fazer junto comigo uma oração para pedir a Deus discernimento, para que nós venhamos entender acerca deste tema. Feche seus olhos e vamos orar. Maravilhoso Deus, nós queremos te agradecer por mais uma oportunidade. E desta feita nós queremos te pedir discernimento, Pai, para estudar acerca da Tua palavra. Espírito Santo nos ajuda a entender esta palavra que nos exorta e nos edifica. Neste momento, Pai, nós te pedimos, esteja conosco em cada momento e em cada palavra, Pai, que for proferida aqui. É isso que eu te peço e desde já te agradeço em o nome de Jesus. Então, meus irmãos, para nós termos por base um texto bíblico para esta lição, que tem por título Tenha Cuidado o que Fala, vamos ler no livro de Provérbios, capítulo de número 13, e o versículo de número 3, que diz assim: Aquele que guarda a sua boca, guarda a sua vida, mas aquele que abre muito os seus lábios, terá destruição. Se nós fôssemos dar outro tema, além deste, em que a lição nos propõe, que é tenha cuidado com o que fala, nós poderíamos dar o tema de o poder das nossas palavras, porque a lição vai nos ensinar trazendo o que a língua tem como seus efeitos, o que as palavras têm como seus efeitos. Se nós formos ao livro de Tiago, no capítulo 3, no versículo 5 e 6, Tiago vai comparar a língua como uma pequena fagulha de fogo em meio a uma grande floresta. E essa pequena fagulha de fogo consegue destruir uma grande parte dessa floresta. Você, adolescente, perceba que a sua língua, a sua fala, as suas palavras têm um grande poder de impacto naquilo que lhe rodeia, nas pessoas que estão ao seu redor. Observe que certo conto vai dizer que um jovem, ele vai começar a proferir calúnias acerca de um homem sábio. Esse jovem falou muitas coisas que esse homem sábio não teria feito. E em certo momento, esse jovem se constrange, ele fica triste pelaquilo que ele estava fazendo com aquele homem sábio. E ele vai lá até esse homem sábio para lhe pedir desculpas. E o homem muito sábio convida o jovem a ir a um mais alto monte que existia naquela cidade. E chegando ali, ele pega uma das folhas das árvores que estavam ali ao redor, ele corta ela em vários pedaços e lança ao vento. E o sábio vai olhar para o jovem e vai dizer: agora eu vou lhe pedir que você recolha todos os pedaços dessa folha que foram levados pelo vento. E o jovem disse: mas é impossível, não tem como eu conseguir recolher todos esses pedaços da folha que foi ao vento. E o homem sábio vai lhe dizer que é isso, que o poder daquilo que ele falou teve efeito sobre a vida do homem. A folha que foi rasgada, a folha que foi picotada e foi lançada ao vento, era a dignidade daquele homem. O efeito daquilo que o jovem falou era que ele não poderia reconstruir, não poderia ter de volta aquilo que ele perdeu por conta das palavras lançadas pelo jovem. Então perceba, entenda o poder e o efeito que a sua palavra, aquilo que você fala, a sua língua tem no meio em que você vive. A lição vai nos falar que nós devemos guardar a nossa língua do mal. Existem alguns pecados que permeiam e são frutos daquilo que a nossa língua tem por poder. Primeiro, a mentira. Provérbios capítulo 12, versículo 22 vai dizer que os lábios mentirosos são abominação ao Senhor. Nós bem sabemos a história de Ananias e Safira, que mentiram ao homem de Deus, e a Bíblia vai nos dizer que naquele momento da sua mentira, eles morreram. Então perceba que Ananias e Safira perderam a sua vida e assim perderam a salvação por conta do poder que tinham em sua língua. Eles perderam aquilo que eles mais tinham de precioso por mentir, porque isso é um dos pecados que permeiam o poder que nós temos na nossa palavra. E o diabo, se nós formos olhar no capítulo 8 de João,
No versículo de número 44 vai dizer o seguinte, que o diabo é o pai da mentira. Então perceba que a sua língua, as suas palavras podem lhe fazer filho do inimigo das nossas almas. Perceba que a palavra que você fala, perceba que aquilo que você fala pode lhe fazer filho de Satanás. Porque a mentira é algo que vem da nossa língua. E sendo assim, o poder que a nossa língua tem de também mentir, pode nos fazer filho do diabo. Porque a Bíblia vai nos dizer que o diabo, ele é o pai da mentira. Então, enganar, tirar vantagem, não assumir os atos, a verdade precisa habitar em nós. Segundo João, capítulo 1, no versículo 2, vai dizer isso, que a verdade precisa habitar em nós. E se nós formos observar dentro dos evangelhos, nós vamos perceber Jesus dizendo que ele é o caminho, a verdade e a vida. Então, se Jesus é o caminho, a verdade e a vida, e a verdade precisa habitar em nós, nós entendemos que o próprio Jesus, ele precisa habitar em nossas vidas. E sendo assim, nós temos que proferir palavras verdadeiras. O segundo pecado que a nossa lição vai nos trazer é a calúnia. Provérbios capítulo 19, versículo 9 vai dizer o seguinte: a falsa testemunha é castigada e certamente será condenada à morte. Observe o que é que Provérbios vai nos falar acerca da calúnia. Você levantar algo que o seu irmão não fez, você falar algo que o seu próximo não fez. A Bíblia vai nos falar que é digno de condenação de morte a calúnia que é levantada sobre a vida de alguém. Outro texto que a Bíblia vai nos dizer, dentro do livro de Provérbios, acerca da nossa língua, do poder da nossa língua, é que a língua dos sábios são saúde. A língua dos sábios é saúde. E observe que alguém que levanta calúnias contra alguém, ele não traz saúde, mas sim ele traz doenças. Ele não traz coisas boas, mas sim ele traz coisas más. Então, outro ponto que faz parte dos pecados causados pelo poder da nossa língua é a difamação, provocar contenda, separar amigos. Isso é o poder da difamação. O Provérbios vai dizer também que esse poder da difamação é que separa amigos muito próximos. Então, você difamar alguém, que faz parte dos poderes que a nossa língua tem, difamar alguém é algo que pode separar amigos muito próximos. Então, perceba as coisas que estão ao redor, né, do pecado que é proferido pelaquilo que nós falamos. A murmuração. Perceba o quanto quando nós murmuramos, nós deixamos de demonstrar a nossa confiança em Deus. Então, algo que faz parte de um pecado que vem da nossa língua, que vem das nossas palavras, é a murmuração. E se tem algo que Deus não se agrada, é da murmuração. Então, a lição vai nos trazer e vai nos enfatizar que nós precisamos ter o controle da nossa língua. Um certo conto vai dizer que alguém chegou a Sócrates e disse: Sócrates, eu preciso lhe contar algo sobre alguém. E Sócrates ele vai fazer uma análise e vai dizer: primeiro nós vamos passar essa certa coisa pelas 3 peneiras. E Sócrates começa a perguntar àquela pessoa e dizer: a coisa que você quer me contar é verdade? E aquela pessoa vai dizer: sim, é verdade, porque quem me contou é alguém de confiança. E Sócrates vai dizer: então foi alguém que lhe contou. Tudo bem, vamos à próxima peneira. E Sócrates vai perguntar a ele: a coisa que você vai falar sobre esta pessoa é algo bom? E aquela pessoa vai responder e vai dizer: não necessariamente. Então Sócrates vai fazer a última pergunta e vai dizer: aquilo que você quer falar é útil tanto para mim, quanto para você, e quanto para essa pessoa? E aquela pessoa vai dizer: não, não é útil. Então Sócrates vai dizer: então não precisa me contar. Se você não tem certeza que é verdade, se não é uma coisa boa, e se não é uma coisa útil para a sua vida, refreie a sua língua.
Não sinta a necessidade de falar algo que não é útil. Perceba que o comentarista da lição também vai nos trazer algo. Pense antes de falar, não falar precipitadamente. Eu sei, entendo que existem certos momentos de estresse, certos momentos de euforia que nos levam a falar coisas de maneira sem pensar. São momentos, mas enquanto nós pudermos pensar antes de falar, enquanto nós pudermos pausar, pensar, para poder falar algo, é melhor para nós, porque nós conseguimos ter o controle da nossa língua. Segunda coisa, encha o coração com coisas boas. Lucas vai dizer o seguinte, que a boca fala aquilo que o coração está cheio. No livro de Lucas, no capítulo 6, no versículo 45, a boca fala aquilo que o coração está cheio. Então, você conhece o coração de alguém a partir do momento que você escuta ele falar alguma coisa. Se você vê uma pessoa que não consegue falar da palavra de Deus, que não consegue ter um elogio para ninguém, mas que só reclama, só fala mal do outro, você vai entender que o coração dele está cheio de ira, está cheio de amargura, está cheio de qualquer outra coisa, mas que não é a palavra de Deus. Porque a palavra de Deus vai nos trazer um ensinamento de comunhão, de amor ao próximo, de ensinamentos acerca do evangelho e acerca do céu. Então, se a nossa boca fala aquilo que o nosso coração está cheio, então vamos encher a nossa boca e vamos encher o nosso coração com a palavra de Deus. Porque assim aquilo que nós falarmos vão ser coisas boas, vão ser coisas que vão trazer vida. Outra coisa, nós temos que ter a nossa mente transformada. Romanos capítulo 12, versículo 1, vai nos dizer que não devemos ser conformados com este mundo, mas ter a renovação da nossa mente. Então perceba, Paulo vai estar nos ensinando que nós temos que ter a mente renovada. E quem tem a mente renovada, as suas atitudes são renovadas e diferentes do mundo. Então as suas palavras também são diferentes e renovadas desse mundo. Então enquanto o mundo profere coisas de dor, profere coisas de tristeza, enquanto as pessoas por aí afora falam de tristeza, de coisas ruins, o cristão, ele tem como a sua mente renovada trazer coisas boas, trazer coisas agradáveis, trazer a palavra de Deus. Então, nós vamos perceber e entender que a palavra de Deus, ela nos ensina acerca do controle que nós temos que ter em nossa língua. Porque o poder que ela tem, o poder que ela traz, pode nos fazer ser tanto justificados como condenados. Mateus vai falar acerca disso. Por isso que nós temos que ter controle daquilo que nós falamos. O salmista no Salmo 143, no versículo 3, vai dizer o seguinte: o Senhor controle a minha boca. O salmista está pedindo para que Deus controle as suas palavras. Buscar os frutos do Espírito vai nos ajudar a controlar a nossa língua, as nossas palavras. Buscar os frutos do Espírito, como a temperança, vai nos ajudar a pensar antes de falar. Então, nós precisamos entregar em toda a nossa vida ao Espírito Santo e pedir que os frutos do Espírito nos alcance, para que nós venhamos ter o controle da nossa fala, ter o controle da nossa língua. Pelas palavras, Mateus capítulo 12, versículo 37, pelas palavras seremos justificados ou condenados. Charles Spurgeon vai contar acerca de algo que aconteceu na vida de George Whitefield, um dos grandes missionários. E ele vai dizer que George, sempre que chegava na casa de alguém, ele costumava falar acerca da condição da alma, da salvação. E em certa casa que George Whitefield chegou, ele vai encontrar uma família tão boa, pessoas tão agradáveis, pessoas que o trataram tão bem, que ele vai se sentir constrangido
a falar acerca da salvação. E em certo momento, que George Whitefield está em seu quarto, o Espírito Santo vai lhe incomodar para que ele pregue o Evangelho e fale do Evangelho, e fale da salvação para aquela família. Jorge vai relutar com isso, porque ele vai dizer: essa família é tão educada, essa família é tão boa, essa família me tratou tão bem, como é que eu vou falar para eles que se eles não aceitarem a Cristo, eles vão para o inferno? Então perceba que o Espírito Santo naquele momento ele estava impulsionando a Jorge a falar, a trazer uma palavra de vida para aquelas pessoas. E Jorge Whitefield naquele momento ficou procurando uma maneira de trazer acerca da salvação para aquela família. E ele orou, e com um objeto ele vai riscar no vidro do quarto e vai dizer que falta alguma coisa. E quando ele sai daquela casa, a mulher decide ir até o quarto onde ele estava hospedado, Jorge, e vai dizer: eu vou até o quarto onde estava o homem de Deus. E quando ela chega no quarto, ela vai ver que no vidro está escrito: falta alguma coisa. E ela vai chamar o resto da sua família e vai dizer: eu pensei que ele não iria trazer acerca da salvação para nós. Eu pensei que ele não iria trazer uma palavra de salvação para nós. E naquele momento eles se ajoelharam ali, de frente àquela mensagem que Jorge tinha deixado no vidro da janela, e aceitaram a Cristo e entregaram a sua vida a Ele. Então perceba que a sua palavra, aquilo que você fala, pode salvar a vida de uma família. Sabe o que foi que Pedro disse acerca de Jesus? Para onde nós iremos, se só tu tens a palavra de vida eterna? Então você tem poder nas suas palavras, e esse poder se chama Jesus Cristo. Então aonde você chegar, não profira palavras de tristeza, de dor, mas leve a palavra do Evangelho, leve a palavra das boas novas, controle a sua língua das coisas que vão lhe levar a pecar, e comece a trazer a mensagem do Evangelho através das palavras. E nessa noite eu quero concluir esta lição agradecendo por essa oportunidade e mostrando e pedindo a você que você entenda que as suas palavras têm um poder de mudar vidas, que as suas palavras, quando são para levar acerca do Evangelho, têm poder para mudar vidas, porque a Bíblia vai nos dizer que a palavra de Deus é poder para a salvação. Então, se você pode, fale da palavra de Deus. Se você pode, profira a palavra de Deus e pregue a palavra de Deus, porque o poder das palavras que vão sair da sua boca vão transformar a vida de quem escuta. E neste momento eu agradeço pela oportunidade, em nome de Jesus. Amém.